Incêndio causa pânico nos moradores do bairro Ideal. Transplante de órgãos. Kim Jin usa a música para alertar sobre os cuidados. Odair Hellmann não é mais o técnico do Internacional. Essas e outras notícias você vai acompanhar no Vale News, que está começando agora. Fique com a gente. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Boa noite, eu sou Bruno Schitz e está começando o Vale News desta quinta-feira, dia 10 de outubro. E nós começamos com uma notícia que preocupou os moradores do bairro Ideal na tarde de hoje. Uma fábrica pegou fogo e o Corpo de Bombeiros ainda não sabe ao certo as causas do incêndio. Mas, por sorte, ninguém se machucou. Eu estive lá e você acompanha mais informações a seguir. Confira. A informação que eu tenho é que vocês não estavam em casa na hora que começou o incêndio. Conta pra nós um pouquinho como é que foi. Quando começou nós não estávamos, mas quando nós chegamos ele estava iniciando mais forte no caso, né? Porque eu entrei com o carro na garagem e eu percebi a fumaça saindo por debaixo do telhado e um cheiro forte, e aí a minha mãe também já logo disse, isso é incêndio. E então a gente tirou os carros, eu liguei para os bombeiros imediatamente e a minha mãe correu lá na frente para ver se tinha alguém no depósito. E daí aí a vizinhança começou a aparecer e já deu a explosão. Foi muito rápido, assim, tá? Ainda bem que não deu mais nada sério com vocês, mas em questão da casa, aconteceu alguns danos materiais? Não sei ainda te dizer, eu não entrei ainda. Mas eu acho que os danos foram mais externos, assim, né? Minha roupa que tava no varal queimou tudo. Mas é isso aí, os bichinhos a gente salvou, os carros também, e nós estamos bem, tá? Agora é tentar entrar para ver o que deu. Então, Everton, no olhar de vocês, como é que foi o procedimento para apagar esse incêndio? Tem alguma noção do que pode ter causado ele? A princípio ainda a gente não conseguiu verificar o que causou o incêndio, né? A gente chegou aqui, já estava uma alta proporção do incêndio, bem declaradas as chamas. A gente teve a primeira ação em isolar o local para essas chamas não passarem para as residências e para outra fábrica que tem do lado, outra empresa. Então o primeiro combate foi um combate de isolamento, depois a gente fez um combate atacando diretamente o fogo. E esse local do incêndio, comenta um pouquinho sobre ele. Esse local é um depósito de produtos, vários produtos, resíduos de empresa, até alguns depósitos, alguns produtos que a gente encontrou ali, alguns produtos corrosivos, né, que então dificultou bastante o combate por causa disso aí. Teve alguém que se machucou ou quais foram os danos materiais também? Mais danos materiais. A empresa teve bastante dano, o telhado caiu por causa da caloria, mas a gente conseguiu isolar o fogo e foi só dentro da empresa onde que aconteceu. Não passou para residências e nem para a empresa do lado, a vizinha. Quanto tempo mais ou menos para apagar esse fogo? Em torno para ter o controle dele, a gente teve o controle em aproximadamente 40 minutos, mas para apagar mesmo a gente demorou mais umas 2 horas e meia. O incêndio sempre é algo preocupante, né, pessoal? Meus parabéns, então, para a equipe do Corpo de Bombeiros que logo conseguiram conter a situação. E agora você vai ver uma reportagem que aborda sobre os cuidados que os pacientes que receberam algum transplante de órgão devem ter após a cirurgia. Kim Jin utiliza da música, mais especificamente o rock, para alertar sobre esses cuidados. Confira. Rock para alertar sobre os cuidados após o transplante de órgãos. Entre eles, exames frequentes para monitorar a saúde do paciente que fica com imunidade comprometida. Preocupação que uniu este médico especialista em fungos a músicos transplantados. Para que o paciente transplantado não rejeite o órgão que ele está recebendo de outro, vamos dizer assim, ele tem que tomar um medicamento que baixa a defesa dele. E essa baixa de defesa faz com que os pacientes tenham e têm tido cada vez mais infecções oportunistas, que se aproveitam dessa defesa baixa, bem como câncer, porque muitos cânceres são ligados a vírus também, né? Curiosamente eu encontrei o Kim Jin, que figura conhecida por todos, que é do Garotos da Rua, e ele estava com um fungo no pulmão, que eram aspergilos. Esse aspergilos ele está na natureza aqui, mas em alguns pacientes ele entra como se o pulmão do paciente fosse uma grama e ele vai
comendo, vai crescendo. Essa música fala exatamente sobre essa batalha que a gente tem, né? O imunossuprimido tem. Uma luta que Quindim conhece bem. Há 6 anos ele fez um transplante de fígado e desde então convive com a rotina de exames mensais na Santa Casa de Porto Alegre para identificar possíveis ameaças à saúde. Monitoramento que nem sempre está disponível aos pacientes. Doar órgãos é essencial, é importante para a manutenção dos programas de transplante, mas a gente tem que ter acesso a testes diagnósticos que mostrem como está indo esse transplantado, se está infectado por um vírus ou por um fungo ou uma bactéria multiresistente. Isso tem que estar disponível muito rápido. Eu me sinto um Highlander, um pouco Frankenstein, um pouco Quimera. Mas seguindo com música. Seguindo com muito bom humor, fazendo de um limão meia boca uma grande limonada. Ao lado dos músicos Jimmy Joey e Bebeto Alves, que também receberam doação de órgãos, hoje Quindim faz campanha pela causa que salvou sua vida, com a banda Los Transplantados. O Bebeto mais da milonga, o Jimmy mais do punk rock, eu do rock, para juntar nossas forças e fazer uma campanha permanente para a doação de órgãos. Doar por amor, simplesmente o que for. E acreditar na vida e na humanidade é o que mais importa. É realmente muito legal, então, essa iniciativa do Quindim. Parabéns. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e na volta nós trazemos destaques da dupla Grenal e uma entrevista com o enfermeiro Edson da Casa de Vacinas de Novo Hamburgo para alertar então sobre a vacinação contra o sarampo. Nós já voltamos. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Nós estamos de volta com o Vale News aqui na Vale TV. Você está acompanhando no Facebook ou no canal 14 da NET. Fique agora conosco. Lembrando que amanhã, a partir das 14 horas, uma composição da Transurb fará uma viagem encantada. Trata-se de uma ação especial do projeto Livros Livres, em comemoração ao Dia das Crianças, que é comemorado sábado, agora dia 12 de outubro. Veja mais. Voluntários da ONG Cataventos, fantasiados como personagens da cultura popular, embarcarão na estação Novo Hamburgo e irão distribuir livros infantis e interagir com os passageiros durante todo o trajeto até a estação Mercado. Realizado pela Transurb em parceria com o Banco de Livros, o projeto Livros Livres promove 2 ações mensais de book crossing, prática que acaba por deixar livros em locais públicos, para que alguém os encontre e, após a leitura, possa passá-los novamente adiante. Normalmente, cada ação no mês é realizada em uma das estações terminais do metrô, as estações Mercado e Novo Hamburgo, onde ficam as unidades da Biblioteca da Transurb, o espaço multicultural Livros sobre Trilhos. A proposta do projeto é incentivar a leitura e divulgar os serviços do espaço multicultural.
E também no sábado, o renomado médico responsável pelo primeiro transplante de pulmão da América Latina, José de Jesus Camargo, estará em Novo Hamburgo para uma palestra gratuita. A palestra se chama A Humanização, que qualifica as relações humanas, e estará presente então no próximo sábado, dia 12 de outubro, às 9h30 da manhã no Teatro Fevale. Veja mais. JJ Camargo é diretor de cirurgia torácica da Santa Casa de Porto Alegre e professor dessa disciplina na Universidade Federal das Ciências da Saúde da capital. Foi responsável pelo primeiro transplante de pulmão com doadores vivos fora dos Estados Unidos, em 1999. Além disso, ele é responsável por mais da metade dos transplantes de pulmão feitos até hoje no Brasil. Em sua palestra, o tema Humanização que humaniza as relações humanas traz uma provocação à sociedade, um momento de parar e analisar a rotina e maneira de encarar a vida. Lembrando que ele estará presente no Teatro Fevale no próximo sábado, dia 12 de outubro, às 9h30 da manhã. E a entrada é gratuita. Então não perca, hein, pessoal? Lembrando, 9h30 da manhã no próximo sábado, dia 12 de outubro, no Teatro Fevale. A palestra é gratuita. Agora vamos falar de futebol. O Internacional demitiu o técnico Odair Hellmann na tarde de hoje. E após a derrota então pelo CSA pelo placar de 1-0 na noite de ontem, ficou definido que o treinador não fará mais parte do elenco do clube. Então, Odair Hellmann não é mais o técnico do Internacional. Já o Grêmio, que venceu ontem o Ceará por 2-1 no Centenário, em Caxias do Sul, ainda tem algumas dúvidas no time. Ontem a partida então começou com Léo Moura na lateral direita, que foi substituído por Rafael Galhardo. Essa é a principal dúvida então da equipe que enfrentará o Flamengo no próximo dia 23 pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores da América. Confere aí um trecho do que o Renato falou ontem após o jogo. Acho importante você ter um jogador como o Léo Moura. Eu sempre falo para vocês, quando o Léo Moura joga, ele dá uma aula de futebol. Infelizmente a idade chega e chega para todo mundo. Mas o Galhardo também está bem. Eu acho importante que eu tenha colocado o próprio Léo Moura para jogar nos 2 últimos jogos, justamente para dar ritmo para ele, porque eu não posso ficar somente no plano A, de repente somente com o Galhardo, daqui a pouco o Galhardo sente alguma coisa. E foi por isso mesmo que ele não treinou na última segunda-feira, porque ele estava com o joelho inchado. Entendeu? Então você tem que ter os jogadores de posição, os dois com ritmo de jogo. Quando você falar que o adversário tem jogado muito pelo nosso lado direito, tem jogado muito pelo lado direito, mas eu discordo de você que o pessoal tem conseguido superar a marcação do Grêmio por esse lado aí. Tanto é que uma ou outra jogada sempre vai acontecer, até pela qualidade dos adversários. Mas é uma coisa normal no futebol, você de vez em quando perder uma jogada. Mas no mais eu estou muito satisfeito com os dois. Ontem nós mostramos para você uma matéria especial da TVE sobre a vacinação contra o sarampo. E hoje eu recebo aqui em nosso estúdio, então, o enfermeiro Edson, que é do setor de imunizações da Secretaria Municipal de Saúde do município de Novo Hamburgo, então da Prefeitura de Novo Hamburgo. Ele vai falar conosco a respeito da vacinação contra o sarampo. Boa noite, Edson. Tudo bem? Boa noite, Bruno. É uma satisfação poder estar falando sobre esse tema tão importante. Satisfação é nossa, então, recebê-lo aqui nos estúdios da Vale TV. Então, comenta um pouquinho para a gente além do sarampo, quais as vacinas são obrigatórias? Bom, é bem importante, assim, Bruno, o Ministério da Saúde, em conjunto com as secretarias estaduais e secretarias municipais, estabeleceu uma estratégia em relação ao sarampo de, em 2 etapas, tentar evitar a circulação do vírus do sarampo na nossa comunidade. Então, nesse primeiro momento, agora, do dia 7 até o dia 25 de outubro, nós estaremos vacinando todas as crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, os menores de 5 anos. E numa segunda etapa, em novembro, de 18 a 30 de novembro, estaremos privilegiando o grupo de adultos jovens de 20 a 29 anos. Teremos 2 momentos de mobilizações nacionais, a gente chama os dias D, que são sábados, onde a gente faz uma abertura das unidades. Então, no mês de outubro será o dia 19 de outubro e no mês de novembro será no dia 30 de novembro. Perfeito, Edson. E tem algum surto de sarampo aqui no estado, mais específico na região aqui do Vale dos Sinos? É importante, até respondendo ao teu questionamento anterior sobre as questões das vacinas importantes, de fato o Ministério da Saúde estabelece um calendário básico nacional, onde tem vacinas pré-requisitos para proteção das crianças da nossa comunidade, na faixa etária de 0 até menor de 5 anos, que são um calendário bem importante, e hoje temos em torno de 19 produtos à disposição da nossa clientela. E respondendo em relação ao surto, a preocupação maior ainda
está na região sudeste, São Paulo, Rio, Minas estão passando por dificuldades, com um grande número de casos, mas é importante ressaltar que Porto Alegre também teve casos de sarampo, e por este motivo, como está a região metropolitana é muito próximo, né? E a gente sempre fala, porque a questão do contágio dessa doença é um transporte de um trem, né? Uma viagem de avião. Então, qualquer local público mal arejado, digamos, né? E isso é importante, Bruno. Assim, nós estamos à mercê do contágio de um vírus desse tão potente e que traz tantas complicações pelo acúmulo de pessoas, né? Pelo volume populacional que cresceu muito, e a região metropolitana concentra uma grande massa da população do Rio Grande do Sul. Então, isto é importante que a nossa população fique mobilizada e leve os seus filhos até as unidades de saúde. Exatamente. Ultimamente a gente tem ouvido muitos surtos de cachumba, principalmente no inverno, né? Mas o sarampo, tanto o sarampo quanto a catapora, são doenças importantes que devem ser tratadas. É bem importante. Relembrando, essa vacina é chamada uma vacina tríplice viral, Bruno. Então ela protege contra cachumba, rubéola e sarampo. São 3 componentes na mesma vacina. 3 em 1, então. 3 em 1, isso. É uma vacina combinada que a gente chama. Ela é feita aos 12 meses no calendário e depois tem uma segunda dose aos 15 meses, chamada vacina tetraviral. Acrescenta-se mais um componente, é cachumba, rubéola, sarampo e varicela. Então, esse é o calendário pré-estabelecido. Então, neste momento, todas as crianças devem ser levadas pelos seus pais e familiares responsáveis até as unidades com a carteira de vacinação e receberão a vacina de forma seletiva, o que quer dizer, aquela pessoa que não tem a vacina aplicada, ele vai receber a dose de acordo com a faixa etária disponível. Exatamente, é importante a gente enfatizar para o pessoal que está nos assistindo, você pai, você mãe que tem seu filho pequeno, leve para vacinar, atualize a caderneta de vacinações, porque como a gente comentou agora, locais públicos mal arejados são o ambiente que mais se proliferam essas doenças. Então, seu filho na escola, ele pode talvez passar a doença ou pegar a doença através dos coleguinhas, né, Edson? Isso mesmo, Bruno. E o único mecanismo de proteção contra essas doenças, que são chamadas doenças imunopreveníveis, quer dizer, protegidas por vacina, é o ato vacinal. Então, assim, os pais e familiares levem seus filhos, mantenham o calendário em dia. A nossa população imunizada e protegida evitará a circulação de vírus. Perfeito, Edson. Pegando então esse gancho das doenças, das vacinas importantes, essas doenças como sarampo, catapora, cachumba, normalmente tu se pega uma vez e cria anticorpos que combatem o vírus que entra no seu corpo depois disso. Até que ponto essa doença ela pode ser letal? Porque, a princípio, na maioria das pessoas, elas podem pegar sarampo ou essas outras doenças e não ter muitas sequelas, né? É bem importante essa tua pergunta, Bruno, porque isso, como se falava corriqueiramente que eram doenças da infância. Sim. E doenças eu, inclusive, tive sarampo, catapora, tive tudo. Muitas pessoas já tiveram até. E isso, de fato, como era lidado como uma doença que facilmente tinha cura, que não tinha complicações, as pessoas entendiam que não tem problema, mas percebe-se hoje que a letalidade e a infectividade das doenças aumentou. E como nós temos uma população muito maior e, infelizmente, algumas pessoas têm um sistema imunológico mais debilitado, essas pessoas correm risco de, inclusive, de ir ao óbito. Então, porque o sarampo provoca complicações respiratórias importantes, leva a internações e, infelizmente, consequentemente, aos óbitos. Isso já ocorreu em São Paulo, já ocorreu em outros estados do Brasil. Roraima teve inúmeros casos também, que entraram através de pacientes que vieram da Venezuela, né, para esses estados, e essas complicações levaram pacientes a óbito. Então, nós não podemos desmerecer esse vírus, nós temos que levar a sério, e o mecanismo, de novo, de proteção é a vacinação. Muito importante. Pedi para tu dar mais um reforço, como é que está sendo feito o trabalho de campanha aqui na cidade de Novo Hamburgo, só reforçando para o pessoal que está nos assistindo. Ótimo. É importante dizer que o município de Novo Hamburgo tem disponível 23 unidades básicas e estratégias de saúde da família, além da nossa casa de vacina no centro da cidade. Todos esses serviços têm a vacina à disposição durante a semana, nos horários das 8 às 16 horas. E lembrando bem que no dia 19 de outubro estaremos com todas essas unidades funcionando, oferecendo a vacinação gratuitamente e facilitando o acesso da nossa população, porque a gente sabe que esse sábado é um sábado para que essas pessoas que têm dificuldade de deslocamento durante a semana, em função de trabalho, busquem a unidade mais próxima e recebam a imunização. Perfeito, Edson. Então, para a gente finalizar, comenta um pouquinho como é que foi o retrospecto da vacina contra a gripe, a campanha aqui que foi feita em Novo Hamburgo.
foi recentemente, ela estava em vigor, né? Como é que foi esses dados retrospectos? Quantas pessoas foram se vacinar? Tem alguma noção de aqui na cidade como é que está o pensamento das pessoas, que é importante se vacinar? O que a população está pensando? Bruno, boa pergunta, Bruno. Assim, de novo, Novo Hamburgo teve um bom trabalho em relação à campanha contra o vírus influenza. Nós atingimos a meta adequadamente, principalmente com o grupo de idosos, trabalhadores da saúde, gestantes, né? Então, esses grupos, que eram os grupos recomendados, os grupos prioritários que o Ministério estabelece, tiveram acesso, foram imunizados, e a gente demonstra a importância do processo de vacinação, que a gente teve uma incidência muito baixa de casos do vírus H1N1, né, do vírus influenza. Claro que a gripe comum continua acontecendo e vão acontecer episódios, mas a possibilidade de proteção com a vacina foi muito grande. Então, assim, a gente teve êxito no processo vacinal, graças à adesão da nossa população, e isso é de grande valia, porque mostra de que a população imunizada, ela evita contágios, ela evita surtos de doenças, né? Então, valeu esse trabalho, e a gente espera que para o próximo ano, de novo, teremos sempre anualmente todas as campanhas, os grupos prioritários busquem as unidades de saúde, porque isso vai manter a nossa população livre desses problemas. Perfeito, Edson. E sempre ressaltando, é bom levar essa informação até as pessoas, porque tem muita gente ainda que pensa que não precisa se vacinar, que isso é uma bobagem e no fim acaba pegando alguma doença. Então é sempre bom passar essa informação para alertar bem a comunidade. É isso, Bruno. Até para enfatizar, existem situações onde a gente está recebendo informações sobre fake news, onde a vacina é um problema, a vacina é um risco de adoecimento. Pelo contrário, se o Brasil conseguiu e as Américas conseguiram erradicar a poliomielite, é porque fizemos muitas campanhas de vacinação. Isso é uma demonstração que a vacina realmente foi eficaz e continua sendo. Então, a vacina pode eventualmente causar um evento adverso, uma reação pós-vacinal, mas ela é tão passageira e tão corriqueira que isso é fácil contornar. Mas as doenças que elas protegem podem ser fatais. Com certeza, Edson. Te agradeço pela participação, pelas informações aqui no nosso Vale News. E uma boa sorte na campanha de vacinação contra o sarampo. E a gente que agradece o espaço e a possibilidade de divulgação sobre esse tema. Obrigado. Então, pessoal, lembrando, vacine seu filho, você pai, você mãe que está nos assistindo, leve seu filho na Casa das Vacinas e faça a vacina contra o sarampo. O Vale News de hoje fica por aqui, nós voltamos amanhã, na sexta-feira, às 8h30 da noite. Você fica agora com o programa Estação Hamburgo. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.